Olá, eu sou Carla Luiza, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar sobre a alteração do contrato de trabalho. Esse ponto específico, ele é praticado no dia a dia, nas contratações, na realização dos contratos de trabalho e no prosseguimento da relação empresa-empregado. E é importante que tanto o empresário quanto o empregado ele tenha em mente as suas possibilidades de alteração ao longo do contrato de trabalho. Na CLT existe a previsão legal do artigo 468 que fala sobre as situações que são adotadas na alteração do contrato de trabalho. É baseado no princípio da força obrigatória. No momento da contratação, o empregado lhe é apresentado todas as questões que ele precisa saber, como horário, função, suas tarefas, o valor do salário e se ele vai aceitar essas condições oferecidas pela empresa ou não. A partir do momento que o empregado se submete a uma entrevista, apresenta os seus currículos, ele é aprovado em provas de admissão, ele é oferecido todas as informações para o aceite, a anuência do contrato de trabalho. E nesse momento inicial, o empregado ele tem que saber quais são os direitos e as obrigações oferecidas pela empresa, pelo princípio da força obrigatória. Por quê? No momento em que o empregado ele tem o conhecimento de todas as situações que a empresa apresenta no momento da contratação, o contrato de trabalho ele se inicia com a anuência do empregado. Ele aceita todas as condições oferecidas pela empresa. Então, quando existe essa variação, essa alteração, ela tem que ser voluntária, né? Então, existem as situações que a empresa ela é obrigada a alterar o contrato de trabalho, uma alteração de horário, uma alteração de tarefa. Essas situações, elas precisam ser informadas ao empregado e ela precisa ter um mútuo consentimento. O empregado ele tem que saber dessas alterações em relação ao seu contrato e tem que ter um mútuo consentimento, porque na medida que o empregado ele recebe as informações iniciais do contrato, ele dá a sua anuência, ele aceita as situações que a empresa oferece. No momento do prosseguir do contrato de trabalho, em que houver alteração, o empregado ele tem que ter esse conhecimento e tem que ter o consentimento dele. E não tem que ter prejuízo para o empregado. Essas alterações, elas podem acontecer. Elas são oferecidas ao empregado, a empresa ela tem a necessidade dessas alterações, ela informa ao empregado que dentro do contrato dele, a empresa está precisando das tarefas dele de uma outra forma, em outro momento, e ele aceita ou não, para que possa prosseguir esse contrato. Nesse momento de alteração, não pode haver prejuízo. Um exemplo que a gente pode dar nessa alteração que não pode ser impégios, não pode ser em prejuízo do trabalhador. O empregado ele trabalha no centro da cidade e ele reside na Zona Sul. E a empresa ela faz a transferência dele da sede do centro da cidade para Queimados. Essa situação de transferência não justifica, não tem uma necessidade emergencial, como a gente vai ver aqui embaixo.
e não justifica, só determina que o empregado vai ser transferido da sede do centro da cidade para Queimados e não pede a anuência do empregado. Essa alteração ela está sendo prejudicial ao empregado? Tem que ver caso a caso. O empregado ele vai ser ouvido pela empresa, ele tem que ser ouvido, e se essa transferência ela lhe causar prejuízo por conta da distância, por conta da dificuldade de chegar até lá no horário comprometido, isso se torna uma mudança em prejuízo ao trabalhador e não pode ocorrer, porque se o empregado não der o seu consentimento para a mudança do contrato de trabalho, ela não vai acontecer. Se ela acontecer, qual é a repercussão que isso gera? Dano moral numa ação de reclamação trabalhista promovida pela empresa, pelo empregado no final do contrato de trabalho ou durante o contrato de trabalho, com o objetivo de fazer uma reparação apenas nessa alteração contratual. Vamos lá, quais são as exceções que a gente adota na Justiça do Trabalho? Nas questões emergenciais e nas questões transitórias. No vídeo anterior, o Dr. Gustavo fez um vídeo falando sobre uma hipótese de uma empresa de engenharia, que ele teve a necessidade de apresentar os seus funcionários para efetivar um trabalho à noite. Durante o contrato de trabalho, os funcionários eles trabalhavam de 8 às 17. No entanto, por conta da necessidade emergencial do contratante que se presta serviço, os funcionários foram obrigados a trabalhar durante o período da noite. A necessidade era um condomínio comercial que não poderia ter barulho durante o dia, durante o expediente. Então, nesse caso, é uma situação emergencial e a alteração do contrato de trabalho é válida, é temporária, no entanto, é uma modificação, uma alteração do contrato de trabalho imposta por conta da necessidade da empresa. E a partir do momento que finaliza essa prestação de serviço, retoma o horário anterior? Sim, retoma, porque como a lei ela dispõe, é uma questão emergencial e transitória. Então, finalizado o trabalho, os funcionários voltam ao horário normal. Fontes formais do direito: lei, convenção, convenção coletiva, acordo coletivo e sentença normativa. Por que eu trouxe essas informações? Porque a partir do momento que a gente tem o contrato de trabalho, a gente precisa verificar todas as normas, todos os direitos e obrigações do empregado e do empregador dentro da lei, dentro da convenção ou acordo coletivo e dentro da sentença normativa, se houver. Convenção ou acordo coletivo é aplicado ao contrato de trabalho quando existe o sindicato da categoria. Quando tem esse vínculo entre a empresa e o sindicato, quando tem o empregado e o sindicato, a gente precisa observar o valor do piso da categoria, não simplesmente a legislação que fala sobre um salário mínimo. Por quê? Porque se a empresa não estiver atendendo o que as normas coletivas específicas da categoria ela prescreve, o empregado, ao final do contrato, pode pleitear essa diferença salarial na reclamação trabalhista. E são questões de alteração contratual, assim como na forma da lei,
todo ano existe um aumento do salário mínimo. Esse aumento do salário mínimo é uma alteração contratual que é prevista na lei. Lá na convenção e no acordo coletivo, quando tem a atualização do salário do piso da categoria, isso é definido como uma alteração contratual. E essa alteração contratual, ela é baseada nas fontes formais do direito, que tem que ser obedecida tanto pela empresa quanto pelo empregado. Então, só recapitulando, a alteração do contrato de trabalho, em regra, ela é voluntária, ela necessita do mútuo consentimento e ela não pode ter o prejuízo para o empregado. Quais são as exceções? Em caráter emergencial e transitório. Fora isso, a gente precisa observar quais são as questões que vão alterar o contrato de trabalho ao longo do serviço, da prestação de serviço entre o empregado e empregador. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo do vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. A gente se vê até a próxima.